Uma epístola tem esse tom oficial, tem esse tom, né, de um documento oficial e, portanto, com a sua formalidade, com o seu carimbo, com uma mensagem importante que deve ser enviada e entregue ao seu destinatário. Não é uma questão, não é um bate-papo informal, não é uma correspondência sem valor, não. É um documento de peso, um documento importante, normalmente um documento oficial em que se entregava mediante essa tal epístola, mas aqui de modo mais abrangente, mais coloquial, usando o termo de modo intercambiável, aqui usamos epístola e carta, tendo o mesmo sentido, mas sem perder aqui, é claro, a importância, a relevância, a oficialidade desse documento tão descomunal para o Novo Testamento e para a nossa vida, que é a carta, a epístola de Paulo aos Romanos. Nesse encontro aqui, é o nosso segundo episódio, o episódio 2 do programa Examinando as Escrituras, em que estamos vendo a carta de Paulo aos Romanos. E aqui nós veremos basicamente a estrutura da carta. Como a carta está pensada, elaborada, organizada, como Paulo arquitetou, organizou o seu pensamento, estruturou o seu desenvolvimento, porque toda a carta tem, né, a sua introdução, o seu desenvolvimento e, é claro, a sua conclusão. Não vou entrar hoje aqui no conteúdo da carta, isso será feito, né, nos próximos programas, nos próximos episódios, em que você vai comigo aqui caminhar em cada sessão dessa carta para que você tenha uma compreensão mínima e essa compreensão te faculte um aprofundamento à medida que você, por sua própria conta, por seu próprio esforço, vá se debruçando, estudando, aprendendo e avançando na carta de Paulo aos Romanos. Que bênção, que maravilha. Vamos lá aqui. Hoje, portanto, comentaremos minimamente sobre a autoria da carta, no caso aqui Paulo, data e local, em que momento provável essa carta foi produzida, composta, né? Por fim, analisar quais foram, né, os destinatários da carta, para quem Paulo escreveu em primeira mão, quais foram os seus primeiros interlocutores que tiveram contato com uma carta. Ninguém escreve uma carta sem ter uma intenção, um alvo e um grupo específico a ser atingido. Por fim, destacar os propósitos, porque ninguém escreve de modo aleatório. Quem escreve, escreve consciente, escreve com propósito, escreve com objetivo, escreve com uma razão, e aqui veremos minimamente também as razões, né, que levaram Paulo a escrever essa carta, e por fim aqui, aí sim, analisar a estrutura da carta, que nós chamamos de esboço da carta. Vamos lá aqui, sem perder tempo, não quero aqui ocupar a sua noite de modo a te cansar. Pelo contrário, eu quero abençoar a sua história, abençoar a sua vida e te fazer crescer. Lembrando aqui que o canal é este, Crescendo pela Palavra. E já te peço aqui, né, antes de avançar, em nome de Jesus, que você seja um apoiador do canal. Um apoiador do canal, porque, veja, esse canal é pensado para você. Aqui, nas dinâmicas dos programas que eu realizo, seja a EBD, seja o programa Podcast da Palavra, esse aqui, o Examinando as Escrituras, e a partir de abril, lá para o final de abril, eu vou inserir mais um quadro, mais um programa chamado Histórias que Edificam. Já vai já assimilando aí a ideia, né? Um trabalho de testemunho, de entrevista, será maravilhoso. São muitos braços, muitas ações, e eu preciso da sua ajuda, do seu apoio. Seja um apoiador aqui do programa, do canal Crescendo pela Palavra. Como você pode apoiar? De várias maneiras, participando, curtindo aqui os nossos vídeos, comentando, compartilhando, fazendo com que as pessoas também venham interagir com essa obra, com essa mensagem. E também, é claro, aqui, além de orar por mim, né, pela minha vida e pelo meu ministério, também lançar uma semente de fé, uma semente de honra, uma semente que não tem a ver com quantidade, mas sim com a qualidade dela, que remete-me a mim a ideia de honra. Quando a pessoa semeia no meu ministério, é porque essa pessoa
pessoa me honra. E toda honra não tem como se mensurar, né? Mensurar em termos de quantidade, mas sim de qualidade. E cada semente, ela servirá para abençoar a minha vida, mas também para aprimorar aqui os equipamentos necessários para poder transmitir de maneira satisfatória, tá? Aqui, como a partir de abril nós faremos de modo presencial, aí a estrutura aumenta a estrutura de respeito a equipamentos, a material, a recepção dos convidados, é uma dinâmica diferente, a própria estrutura, né? A configuração aqui da transmissão, em termos de abertura, fechamento, edição da abertura dos vídeos, enfim, é uma tarefa hercúlea, grandiosa, que não dá para fazer sozinho, por isso peço a sua ajuda no nome do Senhor. Está aí no rodapé, ó, seja um apoiador. Chave Pix 219-8477-8523 e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos lá. Aos Romanos, autoria de Paulo. Claro, quem escreveu a carta? O apóstolo Paulo. Paulo foi o seu autor, quem pensou a carta, né? Quem elaborou os conteúdos, quem desenvolveu a organização relativa ao conteúdo, ao teor do assunto. Técio foi meramente um amanuense, alguém que escreveu. Paulo ditou a carta e Técio escreveu como um amanuense, mas não teve uma participação ativa na elaboração, desenvolvimento do conteúdo. Tá? Então, aqui não venha com essa, dizer que quem escreveu foi Técio. Não, o autor da carta, de fato, o mentor, quem elaborou o conteúdo foi o apóstolo Paulo, né? Quem escreveu enquanto um amanuense, um auxiliar. A propósito, era muito comum na antiguidade ter esse papel de alguém que vai, de fato, ditar, né? E alguém escrever, é muito comum. Esse assistente do apóstolo Paulo, Técio, mas o autor, de fato, Paulo. Tanto que você encontra logo no prólogo da carta, na sua abertura, no seu momento inicial, o texto é direto e claro. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Veja que não tem aqui nenhuma tergiversação, né? Já uma declaração intrínseca na própria carta, em que revela-nos a autoria paulina. Essa carta aqui faz parte do Corpus Paulinus. A propósito, é a carta por excelência, é a excelente carta do apóstolo Paulo, a carta aos Romanos, uma carta ligada à salvação, ligada à doutrina da soteriologia, não somente ela aos Coríntios, Efésios, Gálatas, nessa linha aqui ligada à salvação, né? Mas ela, de fato, ela tem uma posição proeminente em termos da profundidade da carta, tão profunda, inclusive, que o próprio apóstolo Pedro até disse que alguns até distorcem os escritos de Paulo para a sua própria perdição. Aqui, de fato, ele tocou em temas, em pontos extremamente denso, delicado, profundo. Ele tratou da questão da relação entre judeus e gentios, como essa herança judaica se interfere, ou dialoga, ou interage com o evangelho, como um gentio, um judeu deve conviver no contexto da igreja. Haja vista que a igreja de Roma, ela era, na sua maioria, majoritariamente formada por gentios, mas no seu contexto comunitário também existiam judeus, porque em Roma sempre houve uma comunidade judaica muito forte, muito densa, apesar da perseguição, da expulsão, como aconteceu nos anos 50, em que os judeus foram expulsos de lá, mas sempre, desde do século antes de Cristo, essa comunidade judaica em Roma sempre foi uma comunidade muito importante. E é claro que muitos judeus se converteram ao cristianismo e que faziam parte da igreja que estava em Roma. Essa igreja, seja ela uma única ou uma igreja plural, no sentido de, né, porque normalmente se reunia em casas, então, de repente, não pode pensar numa igreja local, em termos de um templo próprio, mas a comunidade que estava em Roma, a comunidade cristã em Roma, mesclada por gentios e judeus, e Paulo trata sem
sem cerimônias, a questão, a problemática entre judeus e gentios e como isso deve se convergir na construção da igreja, essa igreja plural, essa igreja tolerante, essa igreja que sabe abarcar o fraco e o forte na fé e que sabe distinguir entre aquilo que pode e que não pode, aquilo que é essencial do que é acessório, né? Você vai encontrar isso depois, capítulo 14 e 15 da carta, eu vou chegar lá no momento apropriado. Então ele escreve, né? Paulo escreve isso, quando a Bíblia diz que Eutécio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor, aqui é um fechamento conclusivo, no momento final da carta, Técio informa que de fato ele foi o amanuense, mas o autor, quem elaborou o conteúdo, o grande, poderoso, incomparável, o príncipe dos apóstolos, o apóstolo Paulo. Lembrando aqui que não ele, mas sim a graça de Deus na sua vida. Maravilha. Aqui. Agora, pensando aqui em data e local. Data e local, né? Há uma discussão muito grande sobre a questão de datação. Quando o assunto é datação, sempre tem aí umas questões que geram um certo desencontro. Mas os maiores, os principais eruditos que estudam o Novo Testamento apontam para essa fase final da terceira viagem do apóstolo Paulo, já estando na cidade de Corinto. Paulo ele implementou uma tarefa muito importante de coletar uma oferta para ajudar os irmãos de Jerusalém, essa oferta basicamente feita pelas igrejas gentílicas, né, não judias, em que houve uma mobilização em todo o contexto da Ásia Menor, sobretudo, né, mas também da Europa, assim, que fizeram um trabalho de coleta, de oferta para endereçar aos irmãos pobres de Jerusalém, numa atitude, inclusive, até que pensada de minimizar, de demonstrar, de quebrar a divisão entre judeus e gentios, onde o evangelho, na demonstração de amor, a partir dessa ajuda voluntária, em que Paulo escreve isso, tanto aqui aos Romanos, bem como também na primeira e segunda carta aos Coríntios, nessa organização da coleta, né? E no final dela, Paulo já estava em Corinto, já se endereçando, já manifestando vontade de ir para Jerusalém para levar essa oferta, e depois dessa oferta, então, ele voltaria em direção à Espanha para passar por Jerusalém, né? Ou passar por Roma, perdão. Então, assim, tudo indica que foi no final da terceira viagem. Isso, portanto, daria uma data entre 55, 57, depois de Cristo, ele estando residindo, sendo hospedado na cidade de Corinto, conforme o próprio texto bíblico nos informa. Eu vou aqui mostrar para você aqui nessa oportunidade aqui, ó. Veja, data e local. Ano 57 depois de Cristo, em Corinto, durante a terceira viagem missionária. Veja que ele afirma assim: saúda-vos, Gaio, meu hospedeiro, e toda a igreja. Saúda-vos, Gaio, meu hospedeiro, e toda a igreja. Nessa fala aqui, na verdade, né, ele cita que Gaio, que estava o hospedando, e Gaio era de Corinto, né, citando, portanto, essa relação de localidade. Né? Quando você lê também aqui a carta, por exemplo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, do 1 ao 4, ele faz referência a essa oferta. Diz assim: ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que, por cartas aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena, eu também irão comigo. Aqui é uma referência que Paulo faz, essa coleta, portanto, já se refere aqui ao contexto de Corinto, e Paulo lá estava quando, de Corinto, ele escreve a carta aos Romanos. E até que é importante ressaltar essa ideia de Paulo escrever na carta
né, de Corinto, porque, veja, ele trata de questões importantes em Corinto, que eu vou chegar lá ao seu momento, de aspecto da moralidade. Né? O capítulo 1 de Romanos, ele abre o leque para mostrar a licenciosidade, a perversidade, a promiscuidade que recaiu sobre os gentios, ao ponto de ele tratar das questões relativas à mudança do uso natural, em que essa perversidade, inclusive, fez com que Deus os abandonasse, né, pelo que Deus os entregou, as suas paixões infames e tal, e homem com homem, mulher com mulher, e a troca do uso natural, enfim, eu vou tratar desses pontos sensíveis na carta. Ele está em Corinto, e em Corinto também já lhe facultava, digamos assim, esse pano de fundo necessário, importante, de promiscuidade, porque a cidade de Corinto era uma cidade promíscua, do ponto de vista do cristianismo, né, do cristão. É uma cidade promíscua por quê? Porque era uma cidade portuária, e toda a cidade portuária ela tem essa tendência à prática da prostituição, da promiscuidade. Os marinheiros, né, ao aportar em Corinto, buscava, portanto, satisfazer as suas questões sexuais, e em Corinto, para além disso, além de ser uma cidade cosmopolitana, e, né, pessoas de várias partes do mundo que se dirigiam a Corinto, Corinto era uma cidade em que o próprio sexo era cultuado, né? Tanto pelo culto ao próprio Baco ou Dionísio na versão grega, ou a própria Afrodite, né? Afrodite, essa Artemis, que tem uma roupagem de Afrodite no contexto da Grécia, daí a ideia do produto afrodisíaco. Existia um templo em Corinto a Afrodite, um templo em que 1000 sacerdotisas esperavam os marinheiros, as pessoas para cultuar Afrodite. E esse culto regado a muito vinho, regado a muito sexo, né, a sexo grupal, com esse tom sacro, esse tom aí de religiosidade, né, de fertilidade. É muito comum na antiguidade religiões que tratavam do aspecto da fertilidade, e essa fertilidade atrelada à questão sexual, à questão do Eros, até enquanto uma divindade também adorada no contexto da Grécia, e Paulo está situado nesse contexto de depravação, de devassidão moral. Ele usa esse cenário todo para poder inflamar e escrever a carta também aos romanos e tratar de modo muito claro sobre esse cenário que está vivenciando no contexto de Corinto. Então, Paulo estava já finalizando a sua terceira viagem missionária, estando hospedado em Gaio, que estava na questão de Corinto, e de lá ele escreve para a igreja de Roma, portanto, aí já tratando do ano 56, 57, depois de Cristo, quando Paulo trata das questões relativas a essa carta aqui, beleza? Vamos aqui avançar nessa ocasião, porque senão o tempo não dá. Nessa mesma ainda ideia aqui da data e local, é importante aqui ressaltar, né, que saúda-vos Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja. Paulo também endereça a carta a Roma através da vida de uma diaconisa chamada Febe. E Febe, inclusive, era de Cencreia. Aí fica até mais fácil aqui pontuar, porque Paulo entrega a essa diaconisa a tarefa extraordinária de levar essa carta, esse original, esse autógrafo do apóstolo Paulo, à igreja que estava em Roma. Então, Paulo ressalta, a epístola foi entregue pela diaconisa Febe, que era de Cencreia, o ponto leste de Corinto. Diz assim o texto bíblico, né, que está relativo à ideia da carta. Vou ler para você aqui, nessa ocasião aqui. Olha, esta carta teria sido a última visita de Paulo que fez àquela cidade, uma vez que logo depois, em Jerusalém, teve início o seu período de prisão. A carta foi, né, escrita por... Está aqui, ó. Isso, mas, ó. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. Aí vem aqui a parte do versículo que eu chamo a atenção. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia,
para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Então aqui Paulo aqui reforça a ideia de que está levando a carta essa irmã, né, chamada Febe. Maravilha. Então aqui voltando aqui a ideia, né, essa conclusão aqui de termo de data e local, de fato fica tudo mostrando, apontando para Corinto no final da terceira viagem missionária, e que Paulo faz menção tanto a Gaio, bem como também a própria Febe que levou essa carta. Maravilha, amados? Também está aqui conosco, aqui, ó, a Neme, e vou botar aqui o óculos aqui, porque no último encontro aqui, eu tive dificuldade de ler alguns nomes aqui, ó. Isso, Nene Almeida, maravilha, paz do Senhor, pastor, ó, aqui, vou até colocar aqui na tela aqui, ó. Isso, da irmã Nene, ó. A paz do Senhor, adoro as suas aulas. Também conosco a irmã Andressa, isso, isso, a paz. A aula do Senhor é uma benção, viu? Minha gratidão aqui aos comentários de vocês e tal, enfim, a participação. Essa é, na verdade, a razão primeira, né, ou segunda, de fazer esse trabalho. Primeiro, para a glória de Deus, e também, segundo, para abençoar a vida de vocês, né? Então, cada palavra aqui, aquela expressão de carinho, de estímulo, para mim, de fato, é combustível para continuar a caminhada para a glória do Senhor. Vamos lá aqui avançar em nome de Jesus, beleza? Agora sim, que destinatário, conforme aqui eu ressaltei, toda carta, ela parte de elementos básicos, né? Que é, de fato, o transmissor, né? Bem como também o destinatário, e, é claro, o foco é o conteúdo. Mas, assim, para que o conteúdo seja entregue e que tenha, de fato, relação importante, é preciso que haja um link, um ponto comum entre o transmissor e o receptor, né? Entre o remetente e o destinatário, e o conteúdo que é um problema, uma situação, um tema que deve ser tratado nessa carta, que veremos aqui ao longo das aulas aqui, que seguirão ao longo desses 2 meses, pelo menos, né, que o mês de março e o mês de abril, que é a ideia de encerrar essa primeira temporada relativa aqui ao programa Em Pauta. Ele escreve para aos romanos, né? Conforme eu falei aqui, Febe, o canal. Agora, quando eu digo destinatário aos romanos, aqui uma discussão. Quem são esses romanos? A igreja que estava em Roma. Como era essa igreja? Primeiro século, não existia, assim, de fato, igrejas como temos hoje, ou como surgiram no segundo século. Normalmente, essas igrejas eram igrejas que se reuniam em casas, né? Então, tinha a igreja da casa. Tanto que você pode perceber ao final da carta, o 16, capítulo 16, há uma citação de vários nomes. Ela vai citando, né? Ela citando. A igreja se reúne na casa do fulano de tal, e tal, enfim, né? São comunidades que estão ali interagindo, né? Então, assim, a questão que Paulo trata de questões relativas ao gentio, o não-judeu que se converteu, e também se trata das questões do judeu convertido. Ele escreveu para os judeus ou para os gentios? Ele escreveu para a igreja. A igreja é formada por gentios e por judeus. Na verdade, quando Deus olha para a terra, que hoje, na atual dispensação, né, ele vê, na verdade, o povo judeu, que tem com esse povo um plano, um projeto, que tem com esse povo ainda ações e promessas e pactos que se concretizarão no momento apropriado. E olha para a terra também, ele vê a igreja assim, formada por judeus convertidos, por gentios, né, convertidos, que formam a igreja. Hoje, a dispensação atual, o foco é olhar para a igreja, né, E também ele vê os não convertidos. São 3 povos, né? O não evangélico, o não cristão, o cristão e o povo judeu. Que, na verdade, hoje a igreja acaba sendo, né, esse corpo formado por pessoas de toda a tribo, raça, língua e nação, pessoas, né, seja bárbaro, seja cítara, seja grego, que fazem parte do contexto da igreja, essa igreja plural, tá? Essa igreja universal, essa igreja católica, que foi levantada por Jesus, a sua igreja, em que pessoas que vieram do Oriente, do Ocidente, e só sentado à mesa, participando né, digamos assim, do que Deus tem para nós.
né? Então, Paulo escreve para a igreja, é uma igreja que vai se formando. Não, aqui repito, essa igreja do primeiro século não era ainda muito importante e relevante. Paulo queria ter contato com ela, porque até então, ao escrever a carta, até o tempo que escreveu a carta, ele não havia ainda estado em Roma. Paulo não fundou a igreja de Roma, nem Paulo e tampouco o apóstolo Pedro. Veja, quando Paulo escreveu a carta a Roma, a destinou para lá, se Pedro fosse o fundador dessa igreja, com certeza, de modo certo, incontestável, Paulo faria menção ao apóstolo Pedro. No entanto, Paulo não o cita, Paulo não o menciona, porque Pedro não havia fundado essa igreja. O próprio contexto da carta afirma que ela nasceu não da autoridade apostólica. Paulo queria, inclusive, com a sua carta, já dar para ela também um peso apostólico no sentido de fundamentar doutrinas importantes, porque, com certeza, na convivência entre judeus e gregos, o problema da lei, o problema do evangelho eram temas importantes, como tratar do gentio que se converteu, vai guardar de novo a lei de Moisés, vai atentar para os ritos mosaicos, né, atentar para o sábado, para a comida, dias santos e tal, um tema presente não somente em Roma, presente no contexto do primeiro século. A propósito, até hoje, 2000 anos depois, nós temos problemas em relação a guardar ou não certos ritos judaicos para o cristianismo. Hoje em dia, eu vou tratar disso aqui na aula apropriada, tá? Tem muita gente hoje que aceitou a Jesus, mas que quer viver como judeu. O trabalho judaizante, que foi um trabalho muito forte lá no contexto do primeiro século, ainda continua vivo nos dias de hoje. E nós temos que o tempo todo desconstruir essa visão judaica presente no contexto da igreja. Uma coisa é ser igreja, outra coisa é ser judeu, tá? Cada coisa tem o seu valor, tem o seu peso, e o apóstolo Paulo tratou disso com profundidade. Capítulo 9, 10 e 11 da carta, Paulo trata da questão dos judeus, do passado, presente e futuro. Eu vou tratar disso aqui com você. Então, Paulo escreve e explica. Mas aqui, o destinatário aqui da carta, de fato, são a igreja que estava em Roma. A própria Bíblia diz assim: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. Né? Aí tem aquele afirma: recomendo, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve a igreja que está em Cencreia, para que receba no Senhor, como convém aos santos e a judeus em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Ele escreve, portanto, aos romanos. Agora, quais são os propósitos, né, as questões presentes nessa carta? O que levou Paulo a escrever essa carta? Aqui há também uma discussão enorme, gigantesca sobre esse assunto. Eu aqui enumerei algumas questões importantes relativas a essa carta. Né? Aqui, por exemplo, dos propósitos, do motivo, estabelecer contato com Roma rumo à Espanha. Paulo mesmo afirma que ele não passou por lá, não tinha vontade de lançar fundamento, né, sobre outro construtor, ou seja, ele evitava abrir igreja onde já tinha uma igreja aberta, ele queria romper, ele queria ter novos lugares, novos alvos, né, expandir a mensagem. Ele mesmo afirma que já havia passado por Jerusalém, pelas cidades circunvizinhas ao redor, já havia passado também até ao Ilírico, uma referência aqui a Europa Oriental, ali a região da Albânia, né, da Tchecoslováquia e tal, aquela região do Oriente, do Oriente europeu, e desejava ir para uma outra parte, a parte ocidental, lá para a Península Ibérica, para a Espanha. Olha, já passei por aqui, já fiz aqui meu trabalho, e é no meu coração o desejo de ir até a cidade de Roma, pela cidade até a Espanha. E ao ir para a Espanha, vou passar por aí, trocar com vocês algum dom, edificá-los, mas também ser edificados, e deixar já ali uma questão, uma semente apostólica naquela igreja.
Então, a ideia de Paulo era passar por ali e estabelecer um ponto de contato, né, com uma cidade, uma igreja que, com certeza, iria crescer, e ser relevante, porque, na verdade, Roma era a capital do Império Romano. Logo, essa igreja, de fato, iria ter uma posição importante, porque era uma cidade, uma região estratégica. Veja aqui comigo o que a Bíblia diz. Romanos, capítulo 15, versículo 19, 23, 24 e 28, diz assim: pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho pregado o evangelho de Jesus Cristo. Mas agora que não tenho mais demora nestes sítios, ou aqui nesses lugares, e tendo já muitos anos grande desejo de ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que, de passagem, vos verei e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Assim que, concluindo isto e havendo-lhes consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei a Espanha. Que coisa poderosa, que palavra poderosa essa aqui do apóstolo Paulo, que já vislumbrava um lugar longínquo. Veja, o evangelho nasceu no contexto, então, assim, Jerusalém, Palestina, aqui, né, claro que Jesus começou o seu ministério na Galileia, enfim, tá? Aí a proposta de Atos, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas tanto Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Então, Paulo tinha na cabeça a ideia dos confins da terra. Paulo era um evangelista primoroso, de primeiríssima linha, um homem que amava pregar o evangelho, porque ele foi transformado pelo evangelho, esse evangelho que o encontrou no caminho de Damasco, ele caiu por terra, e a partir dali, confessou: quem é esse Senhor? Eu sou Jesus Cristo Nazareno, que tu persegues, duro és para ti, recalcitrar contra os aguilhões, e a partir dali, há uma mudança brusca na vida do apóstolo Paulo, em que ele passa a ser, inclusive, Paulo, referência aqui no contexto gentílico, e nele havia o ardor de pregar. Me imposta essa obrigação, e ai de mim se não pregar o evangelho. O homem que se doou totalmente à expansão do reino, não tinha, na verdade, a sua vida por preciosa, a sua razão maior era fazer a vontade daquele que o chamou e o comissionou, a tarefa apostólica, apostolar de um enviado, missionário, alguém que gastou, entregou a sua vida no altar. Ele mesmo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, e agora estou sendo oferecido como libação, ou seja, a sua própria vida em oferta. Então, ele afirma: eu preguei em Jerusalém, arredores, e agora quero ir lá para os confins da terra, quero ir lá para a Espanha, vou chegar lá e pregar, e ao ir para lá, vou passar aí em Roma, trocar com vocês alguma experiência e seguir rumo, porque esse cavaleiro do Senhor não tinha apego algum nesse mundo, a não ser fazer a vontade daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aqui ele fala, inclusive Paulo disse aqui nessa carta, que muitas vezes intentou, desejou e ter com eles em Roma, mas foi impedido. Paulo, inclusive, afirma que orou várias vezes para ter a oportunidade de ir a Roma. Ele queria conhecer a cidade de Roma, queria conhecer os irmãos de Roma, tentou várias vezes, foi impedido, até que, por fim, Deus o levou. Foi preso numa prisão domiciliar. De repente não foi como pensava que iria, mas foi. Deus ouviu as suas orações, ele foi lá, e ao chegar lá, mesmo preso, teve grande prazer e alegria, e foi edificado, consolado, revigorado ao encontrar os irmãos lá em Roma, nessa realização da sua vontade. Eu orei para ir a Roma e Deus me trouxe aqui. Uma situação adversa, é verdade, mas lá ficou 2 anos, uma prisão domiciliar, mas a palavra do Senhor não ficou presa, ele fez o trabalho de excelência para a glória de Deus. Então, aqui ele foi estabelecer, era a ideia dele, um ponto de contato com Roma antes de chegar na Espanha.
E também a intenção da carta era explicar a salvação de modo profundo e denso a uma igreja não apostólica. Veja, esse ponto aqui de tensão entre visão judaizante e o evangelho, essa transposição não foi fácil. Aqui tem até aqui, inclusive, no meu canal aqui um vídeo sobre as seitas judaicas. Veja depois você com calma aí, são 2 vídeos que eu trato aqui sobre fariseus, saduceu, zelote, essênios, herodianos, em que eu discuto aqui a questão relativa à tensão entre judaísmo e cristianismo. Só para você ter uma ideia, foi fundamental que o templo de Herodes fosse derribado, conforme Jesus havia anunciado, e a distinção entre uma coisa e outra acontecer de modo mais denso. Foi fundamental a carta de Paulo aos Gálatas, foi essencial a explanação aos Hebreus, foi também indispensável a decisão conciliar lá em Jerusalém, em que Paulo, com a carta dos apóstolos, foi passando de igreja em igreja para estabelecer o que seria ser cristão e ser judeu, porque senão seria mais uma seita do judaísmo, e não era essa a ideia para o cristianismo. Essa ideia de seita dos nazarenos foi uma ideia que se colocaram, mas aqui nascia uma pujança, uma mudança brusca entre a mensagem do evangelho e a mensagem do judaísmo, tá? O judaísmo, com toda a sua grandeza, todo o seu poder de revelação, enquanto uma ação, digamos assim, como um prólogo ou como uma questão, um oráculo primeiro dessa revelação, com presença de anjo e tal, de profeta e tudo mais, mas ele serviu basicamente de aio, de condutor para Cristo. Na verdade, toda essa ideia do Antigo Testamento não passa de uma preparação para a chegada desse ápice revelatório que consiste, no Evangelho. A própria Bíblia diz categoricamente, havendo Deus antigamente dito aos pais de muitas maneiras e muitas vezes pelos profetas, nesses últimos dias nos falou através do seu Filho, que é o herdeiro de todas as coisas. Portanto, uma ação crescente, paulatina, cujo ápice revelatório é a pessoa de Jesus, porque a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a sua grandeza. A lei veio por Moisés, mas a graça veio por Jesus. Tema também dessa carta que eu vou tratar no seu momento oportuno. Portanto, Paulo escreve essa aqui igreja com o objetivo também de explicar, aprofundar questões relativas à salvação. Veja aqui o texto que eu separei para você nessa ocasião. Romanos 1, 9 ao 12. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que, juntamente convosco, eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa quanto minha. Ou seja, Paulo queria aqui aprofundar a ideia da mensagem de salvação para eles. Tanto que ele abre já essa fala inicial, que é o versículo 16 e 17, explicando que, porque eu estou pronto para ir ter com vocês, sou devedor também aos gentios, porque não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação. Mesmo em Roma, uma cidade pujante, poderosa, uma cidade de culto, uma cidade intelectual, com a sua pompa e a sua honra, Paulo não tinha vergonha de pregar lá o evangelho, que para muitos um absurdo, mas para aquele que crê, o poder de Deus que salva, Então aqui eu tenho uma ideia de aprofundar, explicar e minimizar o problema entre judeu e gentil dentro da igreja.
Outra questão aqui importante era explicar a salvação, e que já falei aqui, aqui é só mais um texto sobre essa questão que eu comentei, eu vou aqui saltar, né, para poder mostrar isso. E assim, quando está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. Paulo, portanto, aqui dizendo que era devedor, né, de bárbaro e de gregos, e que, portanto, iria para lá no sentido de gratidão, né, por toda a compreensão e vida, história que ele estava amarrado, tanto aos judeus, bem como também aos gregos, portanto, pregar o evangelho de modo profundo. Até aqui, vou avançar aqui, né? Outro propósito aqui, importante, já até mencionei, era explicar a dinâmica entre judeus e gentios. Já expliquei, não vou aqui comentar, a não ser quando chegarmos aqui aos textos propriamente ditos, tá bom? Agora, qual o tema principal? Qual é o eixo, né, o cerne da carta de Paulo aos Romanos? Está aí. Justificação revelada na justiça de Deus em Cristo. O Evangelho. Paulo foi separado, servia, foi salvo e pregava o Evangelho. Separado para o Evangelho, servia ao Evangelho, foi salvo pelo Evangelho, pregava o Evangelho, que é o poder de Deus. De sorte que a vida de Paulo toda estava mergulhada, amarrada, entremesclada, insuflada, impermeada ou permeada do Evangelho. Aqui uma ideia importante, você que é um cristão, você que é evangélico, a sua fala, a sua vida, a sua respiração, o seu ministério deve estar atrelado, ligado ao Evangelho. Jesus mesmo declarou: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Não é pregar história, geografia, matemática, ou pregar psicologia positiva, ou qualquer outro ganho, sociologia. Isso tudo tem seu valor, tem a sua importância, tem a sua relevância, ponto. Mas a mensagem fulcral da igreja, o querigma, a essência, a mensagem é a mensagem do Evangelho, essa mensagem poderosa que se manifestou em Cristo para nós, de sorte que em Jesus, pelo Evangelho, nós somos perdoados, e uma vez perdoados, temos paz com Deus. E ter paz com Deus é usufruir, é desfrutar da sua vida, da sua bondade, da sua amabilidade, da sua comunhão e poder se relacionar com Ele. E nesse relacionamento, oferecer a nossa adoração ao Senhor, mas receber dele a sua vida e, é claro, ser livre da condenação, porque a Bíblia diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. E quem tem paz com Deus diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, o tema básico aqui é, de fato, o poder da salvação pelo Evangelho. O coração aqui, de fato, é o versículo 16 e o versículo 17, que eu já citei para você, porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Olha, isso aqui tem uma profundidade extraordinária. Eu quero gastar tempo com você tratando aqui da grandeza do versículo 16 e 17 ao seu tempo e os desdobramentos disso que Paulo fez do capítulo 1 até o capítulo 16 dessa carta poderosa. Beleza? Aqui tem para você aqui, rapidamente aqui, já acabando aqui nossa aula, um esboço aqui simples da carta que te ajuda na compreensão. Veja, né? Basicamente aqui são 6 blocos importantes. O primeiro é a palavra introdutória, capítulo 1, do versículo 1 a 17. Paulo abre esse leque e conclui a introdução no 17, que é a ideia do Evangelho. Aí começa agora os desdobramentos, que ele abre a porteira, abre a represa, abre a represa e lança essa água forte, que é até o verso 17. Aí ele vai explicando palmo a palmo, passo a passo. Né? A primeira parte, o pecado e a necessidade da justiça, do capítulo 1 até o 3,
em que ele afirma que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, né? Aí, então, uma vez que todos pecaram, seja gentios culpados, seja judeus culpados, seja o mundo culpado, ele desenvolve, então, a saída, que é a declaração da justiça. Capítulo 3, do versículo 21 até o 5:21, em que ele trabalha a justificação é declarada, a justificação é ilustrada em Abraão, em Davi, em Adão. Eu vou explicar para você em que consiste aqui, né, essa comparação de Abraão, de Davi e o próprio Adão. Será que uma aula aqui é poderosa? Né? Depois ele desenvolve os impactos disso, que é a santificação, a defesa da justiça, capítulo 6, 7 e 8. Aqui vou mostrar que quem está na graça não tem vínculo com o pecado. Depois ele trabalha a ideia da soberania de Deus, né? Aí tem um olhar muito pontual para o contexto dos judeus, que é capítulo 9, 10 e 11, é uma parada que ele dá, porque ele vai desenvolvendo um raciocínio, uma lógica que acaba gerando muitas perguntas. Até ele mesmo até responde algumas perguntas que possivelmente surgiriam no leitor, então ele já se antecipa e vai respondendo as questões. Então ele abre um hiato aí, né, uma parte, desenvolve a ideia dos judeus, capítulo 9, 10 e 11. Então ele vem agora com uma parte prática da carta, que tem a ver com o capítulo 12 até o 16. Então ele conclui na parte final, na doxologia, em que ele vai citar aqui saudações às pessoas. Essa parte aqui, final aqui, também é fundamental que você tenha essa divisão aqui, uma divisão tríplice da carta, né? 3 grandes seções. A primeira grande seção, capítulo 1 ao 8, que é um tom, um caráter eminentemente doutrinário. Nessa parte do 1 ao 8, ele trabalha como o evangelho salva o pecador, como a salvação acontece em Cristo, em que consiste o evangelho, por que evangelho são boas novas, em que sentido, como assim, como nós podemos ter a segurança da salvação, como um pecador pode alcançar, né, a justiça de Deus. Como se dá isso? Capítulo 1 ao 8 é um tom profundamente doutrinário. Aí tem um tom nacional, que tem a ver com como o evangelho está ligado a Israel. Como encaixar Israel no evangelho? Como o evangelho abarca a nação de Israel? Qual a relação de Israel com o evangelho? Capítulo 9, 10 e 11. Então ele vai partindo agora para a parte prática. Capítulo 12 ao 16. Enquanto o 1 ao 8 é doutrinário, o 9 ao 11 é nacional, do 12 ao 16 é prático, porque essa vida que nós temos em Deus, mediante a fé pela graça, tem implicações práticas que envolvem nossa vida enquanto cidadão terrenal, enquanto pai, enquanto cristão, implicações na igreja, na sociedade, no contexto familiar. O evangelho não é uma teorização que fica aqui somente na elucubração, tem implicações práticas. Aí tem uma seção prática. Como o evangelho influencia a conduta, o comportamento, implicações práticas da nova vida em Cristo. Portanto, aqui eu vou ter com você, a partir da semana que vem, pelo menos umas 2 aulas para cada bloco desse, tá? Do capítulo 1 ao 8, do 9 ao 11, do 12 ao 16. Portanto, já essa é a segunda aula. E aqui vou ter que pelo menos umas 9 aulas aqui sobre esse bloco aqui tríplice. Portanto, tem um total de 12 vídeos sobre a carta de Paulo aos Romanos. A minha oração é que você tenha gostado dessa aula. Aqui, repito, a minha ideia aqui não é ser tão simplório, é ser com calma, e a partir já de semana que vem, aí sim, que aprofundaremos as questões, porque eu vou pegar perícopes, partes desse bloco da carta, e analisar e ler com calma alguns versículos, explicando, entender o desenvolvimento do raciocínio de Paulo na carta aos Romanos.
É uma exposição aqui, portanto, consistente e gratuita para você. É um prazer enorme de colaborar um pouco com a sua formação teológica, mas entendendo que a razão maior de tudo é esta: servir a Deus com alegria e adorá-lo na beleza da sua santidade. A proposta é que você seja edificado, porque a própria carta aos Romanos afirma: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Ou seja, o meu objetivo é que você cresça de fé em fé, de glória em glória, e seja como a luz da aurora, crescendo até chegar a ser dia perfeito. Não tem como crescer, ser perfeito, sem a palavra de Deus, sem ter contato, sem ter aprendizagem com a palavra. Muito me entristece, de verdade, em que às vezes nós participamos de certas reuniões em que a palavra é vituperada, é ignorada, se coloca outras coisas no lugar da palavra, mas nada substitui a palavra do Senhor. Seca-se a erva, caem-se as flores, mas a palavra do Senhor subsiste, permanece, né? Rompe para sempre. Não tem como purificar o coração sem a palavra. A própria Bíblia afirma: como purificará o mancebo o seu caminho, observando conforme a sua palavra. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas flores não caem, e tudo que faz prospera. Só prospera porque tem o seu prazer na lei do Senhor. Na lei do Senhor é uma expressão que tem a ver com a sua palavra, com a sua vontade. Esta lei do Senhor, que é perfeita, refrigera a alma e dá sabedoria aos simples. Portanto, aqui eu quero com você expor a palavra, não entrar aqui em questões de igreja A, igreja B, igreja C, o que pensava Calvino, o que pensava Lutero, não, é explicar a palavra para você crescer na presença de Deus. Se você está comigo, aí no comentário diga: amém, pastor, vamos lá avançar em nome do Senhor, seguindo em frente para a glória de Deus. Eu não vou aqui encerrar essa aula sem antes aqui orar com você e orar por você. Até porque aqui eu senti essa necessidade, né, de fazer uma oração final, abençoar a sua casa, abençoar a sua vida. E você pode, inclusive no privado, né, seja através do meu e-mail, está aqui na descrição, ou na minha rede social, ou no meu telefone, está aqui, né, 21984778523, que é um telefone que vai ser um telefone até comercial para você ter acesso a interagir comigo, orar por você. Não tem aqui a intenção de ser o seu pastor, você tem a sua igreja, tem o seu pastor. Eu quero ser um irmão que colabora com o teu crescimento e te ajuda a servir a Deus com alegria e adorá-lo na beleza da sua santidade. Quem concorda, diga amém. É que vou orar nessa oportunidade aqui, desde já louvo a Deus pela vida do pastor Divani Fernandes, a Thaís, a Nene, né? Nene, isso, também aqui a nossa irmã Andressa, isso, o Marcos Iraguchi está aqui conosco também, servo de Deus, a Débora Casimiro, enfim, um povo abençoado. Pai Celeste, em nome de Jesus, eu quero nessa oportunidade te louvar, te exaltar, te engrandecer pela tua bondade. Eu quero que tua bênção se estenda na vida desses irmãos, ó Pai, também da vida da minha família, da Fabiana, da minha filha Rafaela, que está aqui também nos auxiliando nesse trabalho, que a tua boa mão atinja cada um de nós e que possamos crescer na tua presença, e ao crescer, frutificar, e ao frutificar, abençoar pessoas com as quais nós iremos nos relacionar para a tua glória e o teu louvor. Seja tu conosco, abençoe também o meu ministério, a minha vida, me dê saúde, força, garra, ânimo, sabedoria, ó Pai, e graça, para que a tua palavra atinja o teu propósito no coração de cada um de nós. É o que eu te peço nessa noite e te louvo em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, Deus te abençoe, até a próxima, em nome de Jesus, amém.